Amém. Abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 13. Capítulo 13. Estou cansado hoje. Não sei se é esse calor, o que está acontecendo. Ou foi ontem a gandaia. Bom, gente, boas novas. Mais um casal que sai da lista dos felizes para a lista dos mais felizes. Ontem, estou vendo a gente se coçando aí, não concordando muito. Ontem casou Sueli e Thiago, né? Nesse momento estão em lua de mel no litoral paranaense, né? Oremos para que seja uma bênção em todos os sentidos que Deus proporcionar. Amém? Então, graças a Deus, mais uma família formada aqui dentro dessa comunidade, né? Desde que nós iniciamos, eram poucos casados e hoje, graças a Deus, uma grande parte aí já está encaminhado, né? Com suas famílias, filhos e por aí vai. E o resto dos encalhados aí, vão orar mais, bugrados, vocês estão orando muito pouco. Deus vai dar graça para vocês, em nome de Jesus. Amém? Abram suas Bíblias, então, em Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler um texto que vocês estão bastante familiarizados já, mas eu quero trazer uma abordagem e quero que você esteja com o teu coração aberto para que Deus fale com você, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, a partir do versículo 1 até o versículo 23. Se quiser, eu leio até Apocalipse, irmão. Está achando pouco? Vamos lá? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e esse terá em grande quantidade, e de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Porque eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo.
quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Feche seus olhos, quero orar por você. Pai, nós precisamos do Senhor nessa noite. Precisamos que o Teu Espírito, que está em cada um de nós, abra o nosso entendimento, nos traga luz, para que possamos compreender a Tua santa palavra, Senhor. Nós estamos com os nossos corações, Deus, e a nossa mente aberta para o que o Senhor fale. Nós não aceitamos sair daqui, Jesus, vazios, ou da mesma forma que adentramos, Senhor. Que a Tua palavra se cumpra em nossas vidas nessa noite e nos ajude, Senhor. De alguma forma, nos impacte. Faça de alguma forma, Deus, tudo aquilo que está contrário ao Senhor em nós ser movido, ser tratado nessa noite por meio da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia. Eu clamo pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Quero falar sobre 4 tipos de pessoas e as suas reações diante daquilo que a gente chama de evangelho. É comum, quando você está lendo esse texto, você sempre olhar ele do ponto de vista de alguém que está saindo, semeando o evangelho lá fora, e essas pessoas que de alguma forma se deparam com o evangelho, são essas pessoas que terão essas reações, suas escolhas diante da palavra que está sendo pregada, ensinada, ministrada lá fora. Mas eu não sei, talvez por estar já há quase 20 anos no Evangelho e também por ter me criado dentro do Evangelho, o que eu tenho percebido assim é que essa realidade do que a gente está lendo agora, ela não se aplica somente lá fora para aqueles que nunca ouviram falar no Evangelho. Então eu queria trazer nessa noite um outro ponto de vista. Eu queria que você olhasse essa parábola do semeador do ponto de vista de quem está dentro do reino e não quem está fora do reino. Do ponto de vista daquele que de alguma forma foi convencido de que o Evangelho é a verdade, de que Jesus é o Cristo, de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que um dia esses céus se abrirão e Jesus Cristo voltará para nos buscar. Eu quero que você, então, olhe para esse texto desse ponto de vista. Ok? Primeira coisa que Jesus fala, ele fala sobre essa palavra que é semeada a todos. De alguma forma, essa palavra ela está caindo à beira do caminho, ou seja, todo mundo tem acesso a ela, mas parece que isso mal causa algum tipo de raiz, algum tipo de impacto na vida das pessoas. E talvez eu possa ser um desses caras que está dentro de uma igreja há muito tempo, ou há pouco tempo, ou estou começando agora, ou já estou há 30, 40 anos, 20, sabe lá Deus o quanto tempo. E sou esse cara que a palavra de Deus nunca, de fato, penetrou na alma, no espírito, e nunca trouxe para a minha vida, de alguma forma, uma mudança radical de vida, de caráter. A Bíblia diz que esses que são semeados à beira do caminho, o maligno logo em seguida ele já chega e toma. Ele toma. Ele não espera em nenhum momento essa semente criar raiz. Ela mal cai no chão, Satanás de alguma forma rouba essa semente e essa pessoa então fica perdida,
sem o evangelho da luz, né? Quantas vezes a gente tem presenciado isso dentro da igreja, né? Eu não sei se algum tempo na história a igreja teve tanta informação como ela tem hoje, né? Hoje a igreja ela é indesculpável diante da informação que ela tem. Você vai na internet e você tem uma infinitude de informação acerca do evangelho, acerca de doutrinas, acerca de tantas coisas, né? De questionamentos e respostas que você obtém lá. Então, a minha e a tua desculpa não é mais acerca da informação, mas ela diz respeito ao que nós fazemos com a informação que nós temos. E muitas vezes eu e você somos esse cara que está ali na beira do caminho, o tempo todo recebendo essa informação, mas essa informação nunca se transforma em algum momento em carne na minha vida. Ela é uma informação que ela vem, saio daqui, chego em casa, ligo minha televisão, vou assistir meu Fantástico, né? Ou vou assistir alguma coisinha já, e em seguida, toda a edificação, tudo aquilo que foi plantado, semeado pelo Evangelho na minha vida e na tua vida é roubado, em questões de segundo. Talvez não precise nem chegar em casa, talvez no simples fato de sair por essa porta, né, e tomar uma Coca-Cola, sei lá, comer uma pizza, alguma coisa, nesse trajeto, alguma coisa acontece com a palavra na minha vida. E eu tenho que estar o tempo todo vasculhando o meu coração, revendo a minha espiritualidade, a minha fé, e verificar o que está acontecendo aqui dentro, quando eu venho neste lugar, quando eu saio deste lugar, e diante daquilo que eu ouço todos os domingos aqui, uma palavra de Deus. A gente tem o tempo todo, Deus tem trazido uma palavra, ministrado na minha vida. E o que isso tem gerado em mim? Então, às vezes, eu posso estar olhando desse ponto de vista, né? Eu sou esse cara que sai lá fora, prega o evangelho, e de alguma forma o evangelho está sendo pregado, e as pessoas estão tendo acesso, e essas pessoas não estão tendo nenhum tipo de reação diante desse evangelho que está sendo pregado. Só que, às vezes, será que eu não estou na mesma? Será que eu não sou esse mesmo cara que estou, sei lá, cabeção desse tamanho, literalmente, né? Cheio de informação, e essa informação em nenhum momento se transforma em algo concreto, que me desafia, que me impulsiona, que me leva a algum lugar. Eu tive um amigo em Foz do Iguaçu, já contei essa história várias vezes, mas eu vou contar de novo, porque tem muita gente que nunca ouviu aqui. Certa vez eu comecei a pregar o evangelho para ele, e ele falou assim para mim assim: não, Pipe, pode parar, não precisa falar mais nada, não. Eu falei: mas cara, faça uma oração comigo, né? Eu te desafio a você entregar a sua vida para Cristo, e você verá. Prove isso na sua vida, para que você perceba ou experimente Jesus Cristo na sua vida, e você não se arrependerá disso. Ele falou para mim assim: não, cara, eu não quero fazer essa oração. Eu perguntei: mas por quê, cara? Eu falei assim: porque vai que Jesus muda a minha vida mesmo. Eu não quero mudar a minha vida. Eu acho que muitas vezes, nós agimos dessa maneira, só que dentro do reino. Dentro do reino, às vezes a gente brinca com a nossa espiritualidade, quando a gente pega a palavra de Deus, aquilo que nos é ensinado, nos é ministrado, e quando nós não transformamos isso em carne, nós somos justamente esse povo, esse público que está à beira do caminho, recebendo essa semente o tempo todo, né? E Satanás, de alguma forma, tem roubado de mim e de você a palavra. Então, quantas chances Deus terá que dar para mim e para você nesse quesito? Quantas vezes Deus terá que falar a mesma coisa sempre, sempre, e isso não gerar na minha vida uma mudança de comportamento, né? E por aí vai. O segundo terreno, que tem a ver com pessoas que estão dentro do reino, e tem a ver comigo e com você, são aqueles que são semeados no terreno pedregoso, né?
Esses daqui são os cascudos, né? São os caras que os pastores amam, né? Os caras de coração duro. Os caras do coração duro. Então, dentro do evangelho, você tem, então, esse cara que é o cara que a palavra, não sei o que acontece, o cara é meio lesado na espiritualidade dele, né? A palavra sempre está superficial. E tem o outro cara que é o cara que ele é duro, duro mesmo, né? Ele ouve falar de perdão, mas ele não dá nenhum momento abertura para que o perdão se transforme em carne na vida dele, porque ele é um cara durão. Ele é um cara que não volta atrás na palavra dele, não está interessado de alguma forma em permitir que Deus trabalhe na vida dele. Mas não porque ele não tem consciência das coisas. Não porque de alguma forma a palavra foi superficial na vida dele. Porque ele tem a oportunidade, Deus vai e fala e ministra, mas de alguma forma essa palavra, ela morre pela minha escolha de não transformar aquilo em carne. É quando o coração do cara está duro, né? Você vai lá e você fala, você ministra, mas não tem conversa. Isso não chega a lugar nenhum, né? Muitas vezes são as grandes sensações dos movimentos gospel por aí, né? Você vê gente, às vezes eu me preocupo com essa questão desse movimento gospel, quando ele pega um cara que se converteu uma semana e porque esse cara tinha um nome dentro da mídia, esse cara com uma semana de conversão, esse cara não conhece nada, praticamente nada a respeito da Bíblia, e esse cara é colocado num púlpito para ensinar doutrina. O nome dele é o que importa, e você usa o nome dele como ibope para alguma forma o reino, né? Como se Deus precisasse de famosos para proclamar o evangelho, né? Se Deus quisesse famosos para proclamar o evangelho, pode ter certeza que Deus converteria muita gente aí, né? Muita gente aí. Deus não precisa disso. O evangelho foi pregado pelos caras mais ignorantes e insignificantes do seu tempo. O evangelho nunca precisou disso. Aí quando o cara está ali, a gente fica sabendo que aquele cara que tinha um nome grande está ali em determinada igreja, a gente vai lá porque dá ibope aquilo ali, né? De alguma forma a gente vai lá. E crente gosta dessas coisas, né? Como crente gosta dessas coisas, dessas tietagens, né? Crente gosta de ir lá pegar autógrafo, né? Pegar autógrafo e as coisas mais. O evangelho na vida desse tipo de gente, ele só atinge a emoção. Ele nunca atinge de fato o coração, porque o coração sempre está embrutecido. O coração sempre está embrutecido. Então, se eu sou esse cara que sempre estou ouvindo a palavra de Deus na minha vida, e Deus vai lá e fala assim: Rafa, você precisa perdoar teu pai. Daí, todo domingo, Deus, Rafa, você precisa perdoar teu pai. E o Rafa vem aqui, chora, esperneia, né? Rafa sai daquela porta para fora, chega em casa, de alguma forma, a pedrinha, né, a rochinha dura do coração ali, não permite que aquela emoção quebranta de fato aquele coração pedregoso e aquilo se transforma em carne. E mais uma vez, o meu orgulho, o meu coração embrutecido é roubado. O terceiro terreno é o terreno cheio de espinhos. Nossa, mas aquele cara lá fora, quando a gente pregou o evangelho para ele, o coração desse cara era tão complicado, esse cara tinha tanto espinho, tanta ferida, dor naquele coração, que o coração dele foi incapaz, de alguma forma, de permitir que o evangelho tomasse a proporção que ele deveria ter tomado. Então a gente lança isso lá para fora. Mas e aqui dentro dessa comunidade? Como é que fica isso, né? Quanto tempo eu e você vamos permanecer no evangelho, permitindo que os espinhos do passado continuem sufocando a minha fé e me liberem para crescer e amadurecer na fé? Eu posso ser esse cara, que vou estar dentro da igreja a minha vida inteira, e o passado, durante todo esse processo, vai ser algo que vai estar me roubando e impedindo a fé na minha vida de crescer, de continuar e de alcançar aquilo que Deus me proporciona como maturidade em Cristo Jesus.
Eu não sei quais são os teus espinhos. Eu só posso dizer aqueles que são meus espinhos. Eu só conheço os meus. Quem conhece os teus são vocês. Cada um de vocês sabe qual é o espinho que tem roubado, tem sufocado a semente do Evangelho na tua vida. Cada um de vocês sabe, conhece. Jesus ele fala sobre 3 coisas relacionadas a esse espinho. Ele fala assim: os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas e as demais ambições. Qual é o espinho que tem roubado você de Deus, que tem sufocado a tua fé e impedido você de alcançar aquilo que Deus tem? Talvez seja um padrasto. Essa semana fiquei sabendo da história daquela menininha de 9 anos de idade que foi violentada pelo pai, pelo padrasto, e veio a ficar grávida de gêmeos, né? A mídia vem lá e manipula toda uma informação, né? Porque a única coisa que ela está interessada de fato ali é na informação e mais nada. Engana-se quem assiste aquilo ali, pensa que em algum momento a mídia está preocupada de fato com aquela criança. A única coisa que interessa a ela é a informação, é a propaganda. Se a mídia estivesse de fato interessada, se a televisão estivesse de fato interessada no futuro das crianças, ela não estaria alimentando as crianças com tanto lixo como ela tem alimentado todos os dias através dos seus desenhos, através das suas malhações, 5 horas da tarde. Né? Aí quando acontecem essas coisas, ela dá uma de santo do pau oco, né? Como se de fato a informação fosse fazer alguma coisa, né? Ela pega a postura da Igreja Católica, né, e manipula toda a postura que a Igreja Católica tem diante do aborto ali, né, para que de alguma forma o que é único se transforme numa regra, né? Então, beleza, aconteceu, realmente é uma situação que eu não estou aqui querendo menosprezar a situação, realmente foi um estupro e foi uma gravidez de uma menininha com 9 anos de idade, e de gêmeos ainda, e que implicava em risco de vida para ela. Né? O problema é que a mídia pega essa informação e ela quer justificar o aborto para as outras coisas que acontecem na vida. Então ela usa uma situação que é um estupro e uma criança de 9 anos, e ela pega toda essa informação e ela quer transformar essa informação em algo que vai beneficiar a safadeza de outros, né? Da irresponsabilidade de outros